Olá pessoal, sou o Marcel Urfalian e serei o seu professor na disciplina de História, na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Bem-vindos. Você já ouviu falar no ditado "a arte imita a vida e a vida imita a arte"? Bom, na aula de hoje falaremos sobre um pouco da Revolução Industrial e as repercussões artísticas que ocorrem nesse período. Não só artísticas, como também sociológicas e filosóficas. Questionaremos as consequências desses fatos e a experiência com a operação de máquinas na área de fotografia, cinema, que influenciam mudanças radicais na capacidade de observação e na dinâmica temporal da percepção do mundo. Bom, pessoal, houve uma mudança mais holística, podemos dizer, quando ocorre a Revolução Industrial. Então, com esse advento, as mudanças não foram apenas tecnológicas ou então visando produção. Elas ocorreram também no âmbito social, ou podemos dizer no sociológico, filosófico e cultural. Houve uma abrangência muito grande nessa área. Então as pessoas começaram a ver e perceber o mundo de uma outra maneira. Interessante ressaltar que neste momento nós temos a percepção sobre a natureza, que até então não havia no mundo artístico, não nessa intensidade. Ela ocorre justamente a partir da Revolução Industrial. Falaremos um pouco sobre 9 movimentos que foram destacados nesse período, que a partir desse período da Revolução Industrial foram se mobilizando, foram sedimentados dentro da academia. Até então havia uma percepção muito tradicional do que era arte, do que era sociologia, filosofia, e isso foi mudando. Novas percepções foram adquiridas. Então a primeira que falaremos será o expressionismo. Então o expressionismo é um movimento de vanguarda artística da Europa e o primeiro, na verdade, a enfocar os destaques subjetivos da parte emocional do ser humano como dantes não ocorreu, ok? Então a percepção ontológica de ser, realidade, são completamente diferenciadas nesse movimento. Então o segundo movimento no qual entraremos será o fauvismo. É um movimento artístico mais diverso, que celebrava, ensinava o uso de cores fortes, formas bem mais simples, em obras que promoviam principalmente a alegria de viver, a alegria no mundo. Chegamos então ao cubismo. O cubismo, ele observa uma realidade de maneira bem fragmentada, uma tentativa de exibição de todos os ângulos possíveis. Então, com o cubismo, nós vemos o início de um tratamento das formas, modelos naturais. Portanto, há uma representação dos objetos em todos os seus ângulos. Assim, gera-se figuras em 3 dimensões, como cubos e cilindros, por exemplo. Uma verdadeira geometrização de tudo. Aqui nós estamos, então, no abstracionismo. Esse movimento, ele não tem compromisso com figuras, nenhum compromisso com figuras. O seu contato com cores é grande e com as formas e linhas de forma muito específica. Também conhecida como arte moderna, representa um rompimento com os moldes mais acadêmicos tradicionais, aqueles que as faculdades, universidades ensinavam, aqueles que eram praticados. Ou seja, fora da nossa realidade cotidiana. Uma ausência absoluta de objetos reconhecidos, bem distintos. Algo bem abstrato. Futurismo. O futurismo, ele aborda uma revolução mais em sentido tecnológico. Ele vislumbra o dinamismo, a velocidade, o desprezo ao passado e exaltação ao moderno. Então, vale ressaltar que este movimento em si também é literário. É um movimento literário, artístico, que vislumbrava a valorização da tecnologia
e da velocidade. Temos aqui, então, o dadaísmo. O dadaísmo é um movimento de subversão da lógica artística. Vejam só as imagens. O contexto, aqui voltamos, Primeira Guerra Mundial. O pano de fundo aqui é a Primeira Guerra Mundial. Destaque para ironia, crítica e desordem. Bom, aqui nós vemos como principais características o rompimento com aquilo que é clássico, não é? E o espírito de protesto, ele também é observado nesse tipo de arte. O improviso, a irreverência e ironia. Caos e desordem e teor irracional anárquico. O surrealismo, ele tem imagens do inconsciente, tem inspiração em Freud, ultrapassagem da realidade através dos sonhos, de um aspecto mais metafísico. Não é? É uma arte formada pelo pensamento livre. Influência das teorias da psicanálise estão embutidas aqui. A realidade paralela, cenas irreais e a valorização do inconsciente. Ok? Chegamos agora na op art ou optical art. Bem, este conceito ele aborda figuras abstratas e geométricas e busca a ilusão de formas oscilantes e trêmulas. Bom, aqui valorização dos recursos visuais se sobressaem, principalmente na ilusão de ótica. Assim, menos expressão e mais movimentos e contraste de cores vibrantes. Até mesmo autoexplicativo. Você olhando para as imagens, você consegue entender do que se trata. Pop art. Pop art é o último movimento e é talvez o mais conhecido por todos, porque chega ao nosso tempo. Então não falamos mais de tempos remotos. Estamos falando agora da nossa realidade, ok? Então a pop art tem inspiração naquela vida mais cotidiana, do dia a dia, do bairro, da cidade, da cultura regional. Então a cultura de massas está embutida e tem aí o início da tão conhecida arte contemporânea. Então preconizou a massificação da arte mais comum, um aspecto social, aquela que é percebida na vida. A inspiração na cultura popular é muito observada em peças publicitárias. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Vou deixar para vocês os links na plataforma da videoaula e vocês poderão observar aqui que temos mais uma reflexão muito interessante de Ralph Waldo Emerson, que foi um religioso, né? Foi um homem de muita influência nos Estados Unidos. Toda revolução foi primeiro uma ideia na mente de uma pessoa. Então, pense, reflita e crie. Bons estudos.